No vídeo de hoje nós vamos passar para você aqui, querido, o Yuri Tamashiro. O Yuri Tamashiro vai passar aqui o que ele tem feito, né, depois que ele se converteu ao Evangelho. Após aí muitas entrevistas em podcast, as pessoas estão aí com dúvida o que ele faz, o que ele deixa de fazer, e ele vai esclarecer algumas coisas aqui pra gente. Vamos ouvir aí o Yuri Tamashiro. Bom, decidi falar de um assunto um pouco delicado, mas eu acho que é importante. Depois que eu participei de alguns podcasts, pessoas acabam confundindo as coisas, né? Muitas pessoas me perguntam: Yudi, o que você faz hoje? Você é um pastor? Você montou uma igreja? Eu vejo que você só posta pregando para rico, famoso, celebridade. Bom, começando de uma forma bem simples, clara, eu não sou pastor, talvez ainda, né? Eu faço parte de uma igreja e fui separado para ser um evangelista, como um evangelista. E o evangelista, ele não escolhe o lugar, nem para quem irá pregar. Ele simplesmente obedece e vai, né? Eu prego em todos os lugares, de verdade. Onde me chamam, eu vou e prego. Mas durante um bom tempo assim da minha vida, eu tinha um pouco de conflitos dentro de mim sobre isso. Depois que eu me converti, eu convivendo também com outros cristãos evangélicos, eu comecei a me perguntar: por que não ir para a África, pregar? Por que não eu tá ali ajudando os pobres, necessitados, as viúvas? E isso dentro de mim era um conflito muito real, porque quando ia para alguns lugares, eu não conseguia ser tão cirúrgico, não conseguia ser tão profundo nas palavras. Foi aí que eu entendi algo muito, muito real. Eu vim de uma família humilde, né? Onde minha mãe professora, meu pai feirante, e as coisas foram melhorando na minha vida. Quando eu digo melhorando, eu fui me tornando próspero, né? E onde eu me encontro até hoje, né? Lógico, com altos e baixos, mas eu agradeço muito a Deus pela vida que eu construí ao longo desses anos, né? Através de muita luta, sacrifício, mas foi Deus que me entregou. E eu tinha isso na minha cabeça, né? Eu preciso sair para ir pregar para os necessitados. Só que, de uma forma mais profunda, eu vou ser mais claro. Quando eu tive as minhas crises, as minhas loucuras, quando eu me perdi, eu não era pobre. Quando eu me perdi, eu não estava passando por uma dificuldade extrema financeira ao ponto de não ter o que comer. Não estava mais como era antes, na fama e tudo mais, mas eu ainda tinha recursos, né? O suficiente para eu manter a minha saúde. E eu fui criado ouvindo outros falando que dentro dessas mansões não havia sofrimento, não havia lágrimas, não havia traição ou talvez suicídio. Só que quando eu vivi tudo isso, é diferente, meus irmãos. É diferente. Foi quando eu entendi que o evangelho, ele não tem CEP. Que Jesus, ele entrava na casa dos cobradores de impostos. Ele conversava com autoridades, mas também com os rejeitados. Foi quando eu entendi que o diabo, ele não escolhe por classe social, mas também Jesus, ele não escolhe o lugar para salvar. Ele vai e salva. Ao ponto de eu parar e pensar: se Deus me tirou de um lugar e me trouxe para cá, onde eu moro hoje, Alphaville, onde eu convivo há muitos anos com artistas, celebridades, empresários, por que não pregar para essas pessoas? Onde eu consigo ser claro e cirúrgico
porque eu sei onde o vazio se esconde. Eu já vi muitas pessoas sorrindo nos stories, mas com lágrimas no silêncio. Eu já vi, já abracei pessoas sendo ovacionadas, mas vazias por dentro. E eu também já fui assim, que cheio de sorriso, cheio de simpatia, mas sangrando por dentro. E aí eu paro e penso, por que não ser verdadeiro com vocês que estão aqui? Por que não ser real ao ponto de talvez ser um pouco desconfortável com outros que compartilham pregando, fazendo a obra? Porque tomem muito cuidado, meus irmãos. Tomem muito cuidado. Porque nem sempre aquele que posta ajudando um necessitado, um pobre, ele está fazendo para ajudar o próximo. Talvez ele esteja fazendo para ajudar a si mesmo, se promovendo. E aquele que se levanta para pregar o evangelho com os seus amigos, com pessoas que já convivem com ele há muitos anos, ele não está negando os necessitados. Ele está simplesmente cumprindo o seu chamado. Onde ele consegue ser mais claro, ele consegue ser cirúrgico, porque você ser cirúrgico ao compartilhar a palavra do Senhor, você só consegue ser cirúrgico quando você já sentiu na pele. Você só consegue ser cirúrgico quando você conhece aquela dor. E é nisso que eu compartilho com vocês. Talvez muitos que já são convertidos há um bom tempo, acreditam que eu não esteja cumprindo o meu chamado por estar fazendo a obra com essas pessoas, neste ambiente. Mas ao contrário, eu tenho mais clareza do meu chamado ao compartilhar a palavra com aqueles que me cercam. Porque ao compartilhar com aqueles que me cercam, eu tenho a visão da mudança clara na vida dessas pessoas. E como isso me faz um bem danado? Eu não sei, hoje eu estou aqui, pregando o evangelho para os meus amigos, para os meus companheiros de trabalho, usando até mesmo das minhas feridas para compartilhar em alguns directs com outros famosos, mas eu também amanhã posso estar em Minas, no Acre, Rio de Janeiro, Norte, Nordeste ou até mesmo em outro país. Mas o que eu não posso é negar o meu chamado de pregar com aqueles que me cercam, onde o Senhor me colocou para ser um evangelista, onde o Senhor me colocou experiências para compartilhar com aqueles que estão perdidos. Esse é o meu chamado, meus irmãos. As pessoas gostando ou não, eu preciso ser verdadeiro com vocês. E talvez muitos vão olhar como uma pregação ostentação, um vídeo de ostentação, mas essa é a minha realidade há muitos e muitos anos. Eu não posso vestir uma máscara e se tornar mais um hipócrita, porque tem muitos pregadores postando a humildade, sendo que não vivem aquela realidade há muitos anos. E vocês se enganam, ouvindo palavras vazias e comportamentos que não são a verdade. Eu continuo a minha missão. Deus abençoe.